Nesta edição de março há três temas que me chamaram particularmente a atenção neste jornal. O primeiro deles diz respeito a uma peça de destaque sobre Marcos da Silva, um dos arquitetos de relevo na cidade do Porto e, como diz aqui muito bem o título desta peça, o arquiteto que abriu caminho ao modernismo. Marcos da Silva é um daqueles nomes incontornáveis se queremos perceber o urbanismo na cidade do Porto e se quisermos perceber também o perfil desta cidade numa fase crucial do seu desenvolvimento. Marcos da Silva acabou por marcar em vários aspectos aquilo que é a paisagem que nos rodeia hoje em dia e uma paisagem que às vezes nós até negligenciamos e não devíamos. O segundo tema é numa peça sobre o IPO do Porto, cujo título é A Pessoa no Centro de Tudo. Uma daquelas frases que os políticos gostam muitas vezes de repetir, de que nós não devemos ser estatísticas, de que as pessoas devem ser elementos que devem ser considerados individualmente. E esta é uma mensagem que, pelo menos a mim, me diz sempre muito do ponto de vista do seu significado. E esta é uma reportagem que é aqui feita sobre esta instituição que desde 1974 é uma instituição de referência da cidade do Porto e, portanto, de todas as informações que nós possamos saber sobre ela, e tem até aqui um destaque em termos de números, diz, por exemplo, que 37 é o número de anos que já existe no Porto, que faz 1500 transplantes da medula óssea, alguns números que nos podem surpreender. E guardei para o último o tema que me parece ser aquele que mais me marcou neste visionamento da edição de março. É uma peça sobre a pobreza e obviamente que nós muitas vezes desviamos o olhar em relação a matérias que na verdade deviam interessar-nos e deviam mobilizar-nos. E esta peça coloca exatamente o dedo nessa ferida. Diz aqui a certa altura que a maioria dos inquiridos, isto num estudo que foi feito sobre a pobreza em Portugal, responsabiliza o governo por esta pobreza, negando-se assim a responsabilidade a todos os outros membros da sociedade. E isto é muito nosso. Nós temos muito esta tendência de achar que o governo, que o tal Estado Social de que tanto se fala, tem, na verdade, a responsabilidade única sobre esta matéria, quando não é verdade e não deve ser verdade. Este é um daqueles assuntos que nos deveria preocupar e nos deveria fazer intervir. Agora, também é verdade que para sermos nós responsabilizados por isto, o Estado não pode ter tanta presença como tem nas nossas vidas. Ou seja, o que as pessoas também compreendem menos bem é que façam um esforço, muitas vezes esforço fiscal desmesurado, para atender a estas situações e depois ainda tenha que fazer um esforço acrescido para fazer aquilo que o Estado verdadeiramente não quis. E esta peça fala sobre isso e deixa, sobretudo, achei muito interessante este último parágrafo, porque cita um autor, Paul Celan, que diz: não leias mais, olha, não olhes mais, vai. E depois de lermos este jornal, e sobretudo depois de lermos esta peça, se calhar aquilo que deveríamos fazer era ir.